Quando tudo diz não para os teus sonhos, acredite, Jesus sempre dirá sim. Graça e paz, meus irmãos. Que bom poder estar com vocês nessa manhã. Hoje eu estou com a camiseta da Ação Social ou da Assistência Social da nossa igreja Batista Vida Plena lá de Diadema. Pastor Erasmo e todos os nossos irmãos de Diadema, que Deus abençoe a vida de vocês. Muito bom poder tê-los conosco nessa manhã também. Então, obrigado pelo presente. Que Deus abençoe a vida de vocês. Nós vamos continuar hoje falando sobre Marcos, capítulo 10, versículo 46 até o 52. Vamos ler novamente? Lemos no último Creio Viva, vamos continuar lendo. Olha lá. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, ele te chamou, ou ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus, e Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado pela tua palavra. Aplique verdades dessa palavra no nosso coração. Senhor, se há algum irmão que está conosco, enfermo, doente, toque nele agora. Cura, Senhor, onde ele estiver, se estiver no hospital, em casa, não importa onde ele estiver, que o Senhor o toque agora em nome de Jesus e o cure para a glória do teu nome. Senhor, ora por esse irmão, por essa irmã que talvez estão desesperados, estão aflitos, preocupados com alguma coisa, que o Senhor os cure também, os liberte dessa preocupação. Dá-lhes a tua vida, a manifestação do teu Espírito, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que bom poder estar com vocês nessa manhã. E só quero mencionar para vocês e pedir que você dê aí o seu like ou curta a nossa transmissão. Também se inscreva no nosso canal, isso é muito relevante para nós. E também quero fazer a divulgação do nosso cursão bíblico. Como sempre, se você não participa do nosso cursão bíblico, quero te convidar você fazer inscrição no nosso cursão e aprender a palavra do Senhor juntamente conosco, tá bom? Está aí na transmissão o QR Code do nosso cursão bíblico. Que Deus te abençoe. Bom, vamos aqui nos voltar para o texto. A Bíblia diz que Bartimeu era um cego que ficava à beira do caminho, e você sabe que a cegueira de Bartimeu era uma cegueira permanente. Isso quer dizer, incurável. E interessante porque quando nós pensamos em algo incurável, que é permanente, é limitador, pensamos que a vida deste homem talvez não era uma vida normal como a minha, como a sua, mas era uma vida limitada, uma vida cheia de problemas. Quem sabe ele tinha sonhos, mas não poderia realizar os sonhos, não poderia de repente ver os seus projetos pessoais se materializar, acontecer. Muitas coisas na nossa vida podem estar exatamente dessa maneira. O casamento às vezes está doente, às vezes é o emocional, às vezes é a vida financeira, a vida espiritual, que parecem estar justamente igual a de Bartimeu. Então, nós falamos que quando as impossibilidades querem matar os seus sonhos, Jesus ele vem para poder te socorrer. Ele vem para dar o sim dele sobre a tua vida. Lembra sempre
de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas quantas são as promessas de Deus, são por ele o sim, como por ele o amém, para a glória de Deus. Então, é nas impossibilidades, é naquilo que está limitando de o nosso sonho se materializar, aquilo que está impedindo de nós avançarmos na vida. Essas impossibilidades são exatamente o terreno onde Deus gosta e Ele quer plantar milagres. Então, se você de repente está conosco nessa manhã e existem limitações que estão impedindo você de realizar os teus sonhos, saiba de uma coisa: o Senhor quer exatamente hoje entrar na tua vida e plantar milagres lá nesse terreno dessas limitações. Ó, se nós pararmos para pensar, a Bíblia tem grandes exemplos acerca disso. Um dos grandes está lá em Gênesis, quando Abraão e Sara, a sua esposa, ele tinha 75 anos, mais ou menos, e ela 65. Já eram pessoas já consideradas idosas. A Bíblia diz que eles não tinham filhos, porque ela era estéril. Então, humanamente falando, era impossível. Você vê como Deus gosta de trabalhar naquilo que é impossível para os homens. Você vê que Deus ele se relaciona nessa atmosfera do impossível, ou nesse campo do impossível. Aquilo que para o homem é impossível, a Bíblia diz que para Deus é possível. E Deus ele trabalha nessa camada, nessa atmosfera do impossível, quando todo mundo acha que é impossível, todo mundo acha que não vai se realizar, é onde Deus entra para operar o milagre. Então, de repente, nesta manhã, você está vivendo exatamente o que Bartimeu estava vivendo. Uma cegueira permanente na sua casa, no seu relacionamento, na sua vida espiritual. Então, hoje você está dando margem para palavras negativistas, de depreciação, de autodepreciação, palavras que talvez você está liberando contra você mesmo, contra a sua família, Por quê? Porque quando nós estamos paralisados, quando nós estamos vivendo um momento de dificuldade, de limitações, como Bartimeu estava vivendo, nós temos por tendência natural de ser humano de ficar reclamando, de ficar liberando palavras de pessimismo, negando e aquelas palavras negativas. Mas a Bíblia diz que havia esperança para Bartimeu, como no caso lá de Abraão e Sara, que eu disse. Havia esperança. Qual que era a esperança deles? Deus. Quando o médico diz que não tem possibilidades, quando os médicos dizem não tem mais jeito, é onde Deus entra. De repente você recebeu esse tipo de palavra das pessoas, ou até do médico, dizendo: olha, não dá, não vai dar certo, você não consegue, olha, está tudo acabado. É onde Deus entra. É onde você precisa confiar no Senhor, saber que Ele é o Deus do impossível. Você sabe que lá em Gênesis, capítulo 18, versículo 14, diz assim: porventura, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Não há. Nós que cremos, sabemos que não há nada difícil para o Senhor realizar. Então, meus irmãos, sabe, mesmo que aquilo, o que você está passando aos teus olhos, ou aos olhos das pessoas, parece impossível, arrisque-se, crer, coloque o teu coração no Senhor. É possível. Quando tudo disser não, lembre-se, o Senhor dirá sim. Amém, meus irmãos? Glória a Deus, que Deus te abençoe. Como é bom poder estar com vocês nessa pequena meditação pela manhã, só para iniciarmos o dia, começarmos o dia. Mas Deus está movendo situações na tua vida. O Senhor está trazendo revelação na tua vida de que algo extraordinariamente grande estará acontecendo nesse dia na tua vida. Você crê assim? Eu creio. Amém? Nós vamos orar. Eu quero orar com você e por você.
se há algo que está barrando os seus sonhos de se materializar, se há algo que está barrando os seus projetos de avançar, hoje, em nome de Jesus, o Senhor está quebrando, desfazendo esse laço ou esse impedimento na tua vida, tá bom? Vamos fazer uma oração então? Feche teus olhos. Pai, eu quero orar pelo meu irmão, irmã que está nos acompanhando nesta manhã. Eu quero apresentar a vida de cada um deles. Eu não sei quais são os sonhos, eu não sei quais são os projetos, mas uma coisa eu sei, eles creem na tua palavra e creem em ti. E nós sabemos que não há nada difícil para o Senhor. Não há nada que o Senhor não possa fazer. Senhor, o cego Bartimeu, ele tinha uma cegueira permanente e isso impedia de ele avançar ou talvez materializar os sonhos, os projetos do seu coração. E talvez o meu irmão, irmã que está conosco nessa manhã, talvez se sinta da mesma forma, impedidos, limitados, permanentemente estáticos. Mas, Pai, nós cremos na Tua palavra. Eu peço pelo meu irmão, pela minha irmã, que o Senhor os alcance agora onde eles estiverem. Senhor, realize um milagre, que eles percebam que no campo da impossibilidade, o Senhor, Ele planta os milagres. E é nisso que nós confiamos. Da mesma forma que o Senhor trouxe restauração da vista àquele Bartimeu, aquele cego. Da mesma forma que o Senhor deu um filho para Abraão e Sara. Senhor, materialize também o sonho desse irmão e dessa irmã. Pai Santo, nós oramos pedindo a Tua bênção sobre todos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus te abençoe. Nós encerramos mais um CREI Viva. Lembrando você, toda segunda, quarta e sexta, às 7 horas da manhã. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado.